Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou fazer um vídeo analisando a personagem Mulher Leopardo, que é a vilã do novo filme da Mulher Maravilha, o segundo filme, né, da Gal Gadot com a personagem. E é esse vídeo analisando a personagem, focando nos quadrinhos, mas não também avaliando uma Mulher Leopardo em específico, porque tiveram várias, vou falar um pouco de cada uma aqui, e nem focando numa história em específico, vou falar como que ela é representada ao longo da história. Então, ela tende a ter arquétipos em comum, obviamente, mas o que muda mais nas histórias é o histórico dela, a origem da personagem e também um pouquinho do que ela busca. Mas cada uma, tiveram já umas 4 mulheres de leopardo, cada uma delas teve uma origem própria, e a principal, né, que é considerada hoje em dia como principal, é a Bárbara Minerva, que é quem vai ser usada no filme da Mulher Maravilha. Então, a gente vai ver alguma nova versão, deve ser mas como tudo, né, no cinema, quando tem uma adaptação, muda a história, então a gente vai ver mais uma origem da Mulher Leopardo no filme, com certeza. Mas a questão é que foram já, como eu falei, foram 4 Mulheres Leopardo e só a Bárbara Minerva já teve 2 reboots. Então a gente tem 3 versões da Bárbara Minerva. Então eu fiz bastante pesquisa, eu li bastante para falar do assunto, mas só comprei nisso. Estou falando da personagem Mulher Leopardo, dos arquétipos que ela representa, mais do que uma versão dela em específico, ok? Então, enfim, começando o conteúdo direto. A aparência da Mulher Leopardo é de uma mulher que ela tem aspectos felinos, ou ela se veste de felina, literalmente, tá? Inclusive, a Mulher Leopardo, se for ver a explicação que eles dão na história, ela na verdade é um guepardo, não é um leopardo, mas esse é outro debate. A questão é que ela é uma mulher atlética e ágil, né? Enquanto a Mulher Maravilha é aquela amazona com mais poderio muscular, né? Aquela mulher mais musculosa, mais guerreira. A Mulher Leopardo, ela é aquela coisa da mulher mais ágil, né? Como é, por exemplo, a relação da She-Ra e fugindo agora da felina, da She-Ra. Nossa, fugiu bonito. Mas na própria She-Ra a gente tem isso, né? A She-Ra tem também uma imagem amazônica, que nem é a Mulher Maravilha. Você vê que ela é maior do que as outras pessoas ao redor dela. Então ela é alta, ela é forte. E também a rival dela também é uma felina, né? E também tem esse arquétipo, que ela é mais ágil, mas ela é menos forte do que a heroína, no caso. Então isso é interessante. Geralmente o herói, ele é o referencial, tá? Ele é o parâmetro que compara o herói ou a heroína, né? Ele é o padrão que vai fazer contraste ao redor dele. Então, geralmente, os heróis, principalmente os quadrinhos, né? Eles tendem a ter um porte heróico, que chamam heróico, ou amazônico, que chamam, que é de serem mais altos do que a maioria. Os homens vão ter 1,80 m pelo menos, as mulheres vão ter ali 1,75 m para cima também, tá? E eles são musculosos. Então, as pessoas normais tendem a ser menores do que eles, mas quando você vê um vilão que é do tamanho deles ou é maior do que eles, você percebe que esse vilão é realmente muito grande. Tem esse trabalho da semiótica dos heróis. No caso da Mulher Leopardo, ela não é tão grande quanto a Mulher Maravilha, nem muito menos maior, né? Não é que nem a She-Hulk, que é uma mulher que é maior do que as outras até, sabe? Tanto quanto o Hulk, né? É maior do que os outros heróis, então, né? Tá junto. Mas, enfim, a Mulher Leopardo, ela é atlética e ágil. Não é excepcionalmente forte ou grande, né? Mas com certeza uma figura feminina que vai apresentar algum tipo de... ela é superior fisicamente, só não é superior no sentido da força. E ela ou tem aspectos de felina, ou ela tem cabelo no corpo todo, pelo no corpo todo, né? Com garra, com dente, com focinho, né? Ou ela literalmente se veste de felina, meio até mulher gato, no caso, né? Eu acho que geralmente eles optam por deixar ela com
aspectos felinos do que roupa felina, justamente para fazer a diferença da mulher gato, né? Já temos a mulher gato, que é uma das personagens mais famosas dos quadrinhos, né? E aí botar outra mulher vestida de felino também e acabar fazendo ali uma comparação que realmente não faz sentido de ter a mesma abordagem, né? Uma abordagem tão parecida com mais uma personagem. Mas seguindo, o comportamento da mulher leopardo, ela é invejosa, curiosa ou ambos. Ela tende a ter inveja da Mulher Maravilha por algum motivo, ou ela é motivada por alguma curiosidade muito forte, também comparando, né, a curiosidade felina. Mas em alguns casos ela é as duas coisas. Ela tem essa inveja da Mulher Maravilha, a questão de ter inveja não só da Mulher Maravilha. Ela é invejosa, mas a Mulher Maravilha é aquela inveja que ela não consegue superar. Ela tem de ser a mulher que ela tem inveja de alguém e ela vai lá e acaba com a pessoa, né? Ela destrói aquilo que ela inveja para se manter no topo. A Mulher Maravilha, ela não consegue fazer isso, porque, né, ela é a heroína da história. Mas ela tem esses arquétipos, inveja ou curiosidade, ou ambos, e ela também é sempre caçadora e dominadora. Sempre. Isso é da personagem. Ela sempre é uma predadora. Tá? Aquela coisa da mulher predadora, tá caçando e tá dominando. Ela quer estar no topo de tudo que ela se mete. Ela quer, de algum jeito, manipular o meio ao redor dela para ela ficar acima de todos. Então ela tende a enxergar o mundo como a caça e a presa. Né? A caça e o caçador. Ela tende a ver o mundo dessa forma. Ou você caça ou você é caçador. Né? E ela é muito dominadora. Isso é invariável. Todas as versões, as 4 Mulheres de Leopardo, né, e também todos os reboots da Bárbara Minerva tiveram esse aspecto de ser uma caçadora e ser uma dominadora. A motivação dela tem 3 principais que, de novo, às vezes é uma só, às vezes é mais de uma. A mais clássica é essa inveja pela Mulher Maravilha. Eu vou falar da origem de uma das Mulheres Leopardo em seguida, mas há versões da Mulher Leopardo que a origem dela se dá unicamente por inveja da Mulher Maravilha, sabe? Unicamente por isso mesmo. Então tem versões dela que é movida puramente por inveja em tudo da vida dela, como eu falei, mas principalmente da Mulher Maravilha, que é, por ser o arquétipo de mulher ideal, né, acaba sendo insuperável. Em alguns casos, ela também é amaldiçoada. Então, quando ela é amaldiçoada, ela não escolheu ter os poderes dela, ela não escolheu ter os dons dela. Então, a maldição acaba sendo também uma motivação dela, tanto porque a maldição move ela para agir contra a vontade dela, ou porque ela busca uma cura para essa maldição. E, por fim, imortalidade. Algumas versões da Mulher Leopardo, ela buscava imortalidade, às vezes até ela se tornar a Mulher Leopardo é uma consequência catastrófica dessa busca incessante dela, obsessiva dela, por se tornar imortal. Então, essas 3 motivações acabam dialogando, às vezes é uma só, às vezes é mais de uma ao mesmo tempo. A inveja pela Mulher Maravilha, a maldição que ela sofre e também essa busca por imortalidade. O histórico dela, agora sim, eu vou falar dos principais históricos que ela já teve ao longo dos quadrinhos. São 4 diferentes, ou 5 diferentes que eu botei aqui. Eu botei 1, 2, 3, 4... 5 diferentes. 5. Então, vai ver, né? Bastante coisa aqui que já teve nas histórias. Ela viu muito reboot, a Mulher Leopardo. Mas vamos lá. Histórico 1. Ela era uma arqueóloga. Acho que esse é o principal, na verdade, né? Essa é, se não me falha a memória, o histórico da Bárbara Minerva, como ela foi apresentada, que acaba sendo assim um dos mais recorrentes das histórias. Ela era uma arqueóloga que foi sequestrada por uma tribo na África e ela foi enganada para tomar uma poção mágica. E essa poção mágica transformou ela na Mulher Leopardo. Tá? Então essa é a Mulher Leopardo, que a princípio não tinha nenhuma inveja pela Mulher Maravilha, e que ela tinha, na verdade, era uma curiosidade muito forte. Né? E aí tem a ligação dela com a maldição. O histórico mais clássico, né? A primeira mulher leopardo que surgiu é uma ricaça, tá?
uma mulher que era socialite, que ela quer se vingar da Mulher Maravilha porque a Mulher Maravilha roubou a cena no evento de caridade. Tá? Então é aquela coisa, né? É aquela ricaça que está doando, né? Tá no evento de doação, deveria ser algo filantrópico, mas na verdade o que ela quer, na verdade, é ela aparecer, é ela posar de heroína. Quando a Mulher Maravilha aparece nessa cena de caridade, todas as atenções voltam para a Mulher Maravilha, isso gera essa inveja na mulher, e ela busca se vingar da Mulher Maravilha por isso, né? Essa foi a primeira Mulher Leopardo. A segunda era a sobrinha dessa ricaça, que é basicamente a mesma história, tá? Só seguindo ali seguindo a tradição, né? Seguindo uma geração à frente, no caso, né? Então, é uma nova Leopardo, mas que tem basicamente os arquétipos e a proposta da original. É aquela sobrinha que foi criada e foi influenciada pela vilã original. A terceira versão é que ela se cortou com uma daga mágica e ganhou os poderes da deusa da caça. E, em vez de ser uma poção mágica, né, que ela tomou e amaldiçoou ela se corta. E a explicação dos poderes também muda. Às vezes é só uma maldição e ponto final, né? Nesse caso, não é só uma maldição, é os poderes de uma deusa. Isso, de novo, para de alguma forma nivelar ela com a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ela é uma semideusa, né? E aí muitos vilões dela, muitos antagonistas dela são ou deuses também, ou tem algum tipo de aspecto divino. Aí, nessa abordagem, deram a Mulher Leopardo, finalmente, algum aspecto divino na personagem. Por fim, se não me falha a memória, foi o último reboot que tiveram da Mulher Leopardo, tá? Que é a versão mais recente dessa Bárbara Minerva, é que ela é uma arqueóloga, né, que adora mitologia, e ela é uma das únicas pessoas que conseguem falar com a Mulher Maravilha quando a Mulher Maravilha chega nos Estados Unidos, né? Que ela chega sem falar inglês, ela só fala grego antigo, e essa Bárbara Minerva acaba ficando amiga dela, porque ela quem traduz, ela é uma interlocutora da Mulher Maravilha. Só que aí ela é amaldiçoada, né, através daquela poção mágica, que já era a origem dela anteriormente. E nessa versão ela é amaldiçoada, ela se torna uma vilã contra a própria vontade dela, mas a Mulher Maravilha trabalha não para derrotar ela, mas para salvar ela, né? Então, possivelmente essa vai ser a versão do filme, pelo que já apareceu em trailer, que já deu pra ver assim, na história. Ela não parece, essa Bárbara Minerva não parece ser essa mulher de todo mal, né? Que ela tem cenas dela dialogando com a Maravilha, dialogando com a Diana, por exemplo, tá? Então parece que ela vai ser realmente ludibriada, vai ser enganada e vai se tornar essa vilã. É o que parece pelo trailer. Não é a vilã que busca algo ruim de forma... não tem a iniciativa de fazer algo ruim. Mas, de novo, tem essa noção da maldição dela, e volta, né, a explicação da poção mágica que eu falei no começo. E no caso, e ela não é, nessa versão nova, ela não é exatamente a vilã, né? Ela tá num papel de antagonista, mas não é por escolha dela, não é por vontade própria dela. Por fim, o grande diferencial da Mulher Leopardo, assim, de tudo que apareceu, porque, sendo bem sincero, esse arquétipo da mulher que sente inveja da outra e quer derrotar a outra por inveja, felizmente é um arquétipo que ficou no passado. Eu acho que isso não dá, assim, conteúdo o suficiente para fazer uma antagonista nos tempos de hoje. Então, assim, de tudo que eu falei aqui nesse vídeo, o que eu acho que é mais interessante na Mulher Leopardo é o fato dela ser amaldiçoada, dela não ser vilã por escolha própria. Enquanto que a maioria dos vilões, eles optam por serem vilões, né? Eles fazem tudo que eles fazem por escolha consciente deles. Eu acho que, se eu ver, por exemplo, o Coringa do Joaquin Phoenix, é debatível se ele é um cara consciente porque ele é maluco, né? E porque o mundo massacrou ele a um ponto que tornou ele o que ele foi, né? O mundo enfiou ele naquele moedor de carne, ele se tornou. Mas ninguém forçou ele a fazer nada, né? Ele já tinha os problemas, e aí é debatível se ele já era um cara mau, e os remédios seguravam ele, e aí sem os remédios e com a sociedade ele se tornou Coringa, né?
ou se ele é uma vítima do meio dele. Mas de qualquer forma, ele faz tudo o que ele faz por escolha própria, no caso do Coringa do Joaquin Phoenix. A Mulher Leopardo, ela não tem essa escolha dela, essa liberdade dela o tempo todo. Em muitas versões dela, ela é amaldiçoada e a maldição influencia ela. Eu acho que ela já fosse uma pessoa já problemática, mas que ela já é uma pessoa má. Ainda assim, as ações dela são muito motivadas pela maldição dela. Tá? Uma coisa é você ser mal porque você é escruloso, outra coisa é você matar pessoas, sabe? Então, o fato dela não escolher ser vilã, e às vezes ela ser vilã é uma condição que ela se encontra, e não o que ela é de fato, é o que eu acho que torna ela uma antagonista interessante, tá? E destaca ela entre os outros vilões dos filmes e dos quadrinhos e dos jogos, etc. Porque eu vejo nela que tem o Lex Luthor, que tem o Coringa, que tem o Mulher Leopardo, que ela tem de diferencial, que destaca ela de todos eles, é isso. Enquanto a maioria escolheu ser vilão, ela não escolheu, ela foi amaldiçoada. Isso que eu acho que é mais interessante nela. Então comenta aqui embaixo quem que é o seu vilão ou vilã amaldiçoado ou amaldiçoada favorito das histórias. Um vilão amaldiçoado, difícil, talvez, como como a Mulher Leopardo, que ela é amaldiçoada no sentido dela realmente perder o autocontrole dela, não tá vindo nenhum aqui em mente. Um vilão amaldiçoado. Cara, meu vilão favorito amaldiçoado é a Máscara de Majora, Majora's Mask, do jogo Zelda Majora's Mask. Porque, no caso, o antagonista é a Máscara de Majora, mas ela tá usando o corpo do Skull Kid, né? Então, na verdade, a pessoa que a gente vê vestindo a máscara, ela não tem controle nenhum, né? Quem está dominando ela é a máscara. E a gente fica em dúvida, né? A máscara está controlando ele mentalmente e é o Skull Kid que está agindo, mas sob a maldição, ou nem isso, é só a máscara que faz tudo e ele se tornou só um receptáculo. Tem essa questão, essa dúvida na Máscara de Majora. E é um vilão bem interessante, é um vilão bem perturbador, né? E eu acho que é realmente, de todos os vilões que tem essa questão de não terem controle próprio de si mesmo, de estarem agindo de acordo com a maldição, esse é o que eu mais gosto, particularmente. Comenta aqui embaixo quem que é o seu ou a sua favorito ou favorita. E se gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve e ativa o sininho, compartilha na rede social. E lembrando que estamos no desafio 306 dias de escrita, vídeos de escrita criativa, mercado editorial e cultura pop todo dia de 2020, então até amanhã.